Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16, todos acharam? Amém? Diz assim: alguns lhe traziam crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho de Marcos, por esse texto tão conhecido e tão importante para nós nesta noite. Fala aos nossos corações, usa a vida deste pregador, para a glória do teu nome. Oramos. Amém. As férias é um ótimo período para aprender teologia com os filhos, de modo prático. Eu levei meus filhos para uma aventura de arborismo. Para quem não sabe o que é arborismo, é a prática de escalada em árvores. Isso é feito dentro de um shopping, por meio de uma estrutura que simula uma selva. Eu coloquei umas fotos aqui para vocês verem. Existem equipamentos de segurança, existem monitores, eles prendem nas crianças um tipo de um cinto cruzado, eles colocam capacetes e os monitores ficam ali embaixo. E aí as crianças entram e elas vão fazer as escaladas, fazer o percurso. E é alto, irmãos, é 8 metros de altura, mais alto do que essa igreja aqui, do que o teto da igreja. O mais legal foi ver a cara deles. A Carla, ela subiu, ficou no terceiro andar do shopping, de lá ela via eles de cima e eu fiquei embaixo. E aí a gente falava com eles: Davi! E o Davi andando: olha para cá! Ele só com o olho, 8 metros de altura, bem preso, irmãos, cabo de aço, monitores embaixo, alguns colchões ali e tal. E para enfrentar o passeio, eles tinham que passar por vários obstáculos. E no final, depois que eles terminaram, quem estava lá? Embaixo, esperando eles, com um tipo de taquicardia? Eu e a Carla. Em todo momento do percurso, a gente ia acompanhando eles por baixo, olhando cada momento do percurso, falando com eles, encorajando eles. E quando eles terminaram, que eles desceram, tiraram, 20 minutos, de terror. Depois que eles terminaram, daí eles vieram ao nosso encontro, nós abraçamos eles, nós tiramos fotos com eles para registrar esse momento. Nós estávamos lá para abraçá-los no final do percurso. E aí eu aprendi o seguinte, que a vida cristã pode ser comparada a uma grande aventura de arborismo, em que o Pai nos envia, e Ele nos envia cheio de proteções. Ele nos dá a igreja, Ele nos dá irmãos que oram por nós, Ele nos dá a ceia do Senhor, Ele nos dá o culto, são proteções. Ele nos dá a sua palavra, a pregação, o louvor, são proteções, e Ele nos envia nessa aventura de arborismo. Mas ainda assim, muitas vezes nós nos machucamos. Às vezes a gente escorrega, quebra uma perna. Mas uma coisa é certa, irmãos, para todos nós: Deus Pai, Ele estará sempre nos esperando no final do percurso. Ele estará lá, isso é certo. Quando nós terminarmos o percurso, Ele vai nos receber em seus braços. É isso que eu aprendi nas férias. As férias não é só dormir, irmãos.
O que eu quero falar com vocês nessa noite é que o maior obstáculo para chegarmos a Cristo é o pecado. Mas Cristo morreu para que tivéssemos livre acesso a Ele. É isso que nós vamos ver nesta noite. O maior obstáculo, a vida cristã é cheia de obstáculos, mas o maior obstáculo para que nós nos achegássemos a Cristo é o pecado. E Cristo morreu para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. Você consegue gravar isso? O maior obstáculo para chegarmos a Cristo é o pecado, mas Cristo morreu para que tivéssemos livre acesso a Ele. Eu dividi o sermão desta noite em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Cristo ele recebe os incapazes. Versículo 13 e o 14. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. As pessoas estavam trazendo crianças até Jesus. E criança, a palavra que é usada aqui para criança é uma palavra genérica. Pode ser criança de colo ou criança de todas as idades. Um comentarista ele sugere que eram crianças de 8 a 12 anos. Um outro comentarista sugere que eram bebês, crianças de colo. Mas a interpretação mais aceita é de que eram crianças da primeira infância até a pré-adolescência. Ou seja, eram crianças, desde crianças de colo até crianças de 9, 11 anos de idade. E por que eles levavam essas crianças até Jesus? Para que elas fossem tocadas por Ele. Agora, o texto não diz que essas crianças estavam doentes. Eles não estavam levando, provavelmente, essas crianças até Jesus para serem tocadas, porque elas estavam doentes. Não é isso, o texto não diz isso. É provável que eles queriam apenas a bênção de Jesus, que Jesus tocasse elas e as abençoasse. Mas e os discípulos? Os discípulos começaram a repreender os pais: para de trazer essas crianças aqui, esse monte de fralda, gritaria, choro, leva elas para o culto infantil. Crianças na época de Jesus, elas eram consideradas insignificantes, indignas de atenção. Na religião judaica, somente depois dos 13 anos, uma criança teria acesso ao estudo da lei de Deus. Só depois dos 13. Os discípulos, eles achavam que estavam fazendo um bem para Jesus, para que Jesus não desperdiçasse o seu tempo. Afinal, ele tinha demônios para expulsar, doentes para curar, multidões para ensinar. Então eles entendiam que eles estavam protegendo Jesus de um incômodo. Mas a Bíblia diz que Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Essa palavra indignou-se aqui no original quer dizer que ele ficou com raiva. E é uma raiva que é despertada por uma injustiça. Jesus não ficou só inconformado, ele ficou com raiva. E essa raiva brotou por ver uma injustiça. Ele disse: deixe as crianças virem a mim, não as impeça. Não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. A gente percebe, lendo e estudando o livro de Marcos, o que a gente tem fez o ano passado e continua fazendo esse ano, que Jesus sempre vai ao encontro dos marginalizados. Jesus, ele foi ao encontro de cobradores de impostos, de leprosos, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, prostitutas, estrangeiros. Ele curou
a mulher de um cidadão romano, a filha de um cidadão romano, ele comeu na casa de Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, e agora ele está demonstrando a sua atenção também para um outro grupo que era marginalizado, as crianças. Jesus está ensinando que as crianças também têm o seu lugar no reino de Deus, e que elas devem ser levadas a Ele. Jesus não está dizendo que uma criança é salva por ser criança, não é isso, mas que sua misericórdia se estende às crianças também. Mas existe um grupo dentro da igreja impedindo isso: os discípulos. Não eram os fariseus, eram os discípulos de Jesus. Às vezes nós impedimos que os marginalizados se acheguem a Cristo, de forma mais sutil talvez. Às vezes nós não repreendemos, mas às vezes não sorrimos para essas pessoas, não acolhemos, não somos hospitaleiros com essas pessoas. Quando homossexuais entram em nossas igrejas, prostitutas, mendigos, às vezes nós não repreendemos eles, mas também não somos hospitaleiros. O obstáculo veio de dentro da igreja, os discípulos de Jesus. E Jesus estava dizendo: as crianças têm um lugar no reino. Elas são salvas também, não porque são crianças. Jesus não tinha a ideia de que as crianças eram puras, sem pecado. Jesus estava dizendo: elas são pecadoras, mas para elas existe também a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus também é estendida às crianças. Salmo 51:5, Jesus conhecia muito bem este salmo. Davi diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Desde o momento da minha concepção, quando eu ainda estava no ventre. Jesus estava dizendo: as crianças são salvas por causa da minha misericórdia e da minha graça, não porque são crianças, mas porque eu sou gracioso e amoroso para com elas. Nós cremos que as crianças são salvas, como todos os outros salvos. Elas são salvas pela graça de Deus, por meio da regeneração do Espírito Santo. É isso que nós cremos. E nós cremos que elas têm que ser levadas a Cristo. As crianças devem ser levadas a Cristo, irmãos. Como a nossa sociedade tem agido com as crianças? Assim como nos dias de Jesus, existe um desprezo às crianças em nossos dias. As pessoas não querem mais ter filhos. A profissão é mais importante, o totozinho é mais importante. Outro dia uma pessoa falou: pastor, arrumei um filho. Eu falei: sério? Eu pensei, adotou, alguma coisa do tipo, né? Eu falei: não, comprei um cachorro. Eu falei: o quê? Vocês estão percebendo? Há um desprezo em relação às crianças. Os discípulos achavam as crianças um incômodo, algo muito parecido com o movimento feminista dos nossos dias. John Stevenson, ele diz: essa é uma das mentiras do movimento feminista. Diz às mulheres: você quer limitar sua vida a algo tão mundano e tão insignificante como cuidar de uma criança, quando não pode ter uma carreira, independência, uma vida que realmente conta? O que as feministas estão dizendo é que a criação de crianças não é muito importante. Sem saber, os discípulos também eram feministas. As feministas acham crianças um incômodo, e os discípulos também achavam as crianças um incômodo. Muitos não investem na vida espiritual das crianças por não acharem importante. Não adianta ensinar a Bíblia agora para eles, eles ainda são
pequenininhos, não entendem nada, não é assim? Olha o que o J.C. Ryle, um bispo do século XIX, ele disse. Alguns pais afirmam que não podem mudar o coração de seus filhos e que Deus haverá de convertê-los algum dia, se assim o quiser. Entretanto, eles ainda têm de aprender que Cristo os considera negligentes quanto a um solene dever, e que os crentes que não se utilizam de todos os meios para conduzirem crianças a Cristo estão cometendo um grave pecado. Crentes que não se utilizam de todos os meios para conduzir crianças a Cristo estão cometendo um grave pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exemplos maravilhosos, como Ana, por exemplo, que consagrou o seu filho Samuel, para que ele fosse criado no templo, junto com o sumo sacerdote, aprendendo da lei de Deus, e ele se tornou um grande profeta, ungiu os 2 maiores reis de Israel, Saul e Davi, se tornou um juiz, um homem usado por Deus. Nós temos que aprender com Ana, irmãos. E você? Você pediu tanto um filho a Deus, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Como você tem tratado a herança que Deus te deu? Você que apresentou seu filho aqui na igreja, você se lembra do que você fez? Eu tenho costume, eu não apresento crianças sem que os pais façam um voto. Se você apresentou seu filho aqui, você fez um voto, diante de Deus e diante da igreja. Qual foi o voto? Educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Levar eles na escola bíblica. Você tem feito isso? Se você tem negligenciado as crianças de irem a Cristo, quero que você saiba que assim como Cristo ficou indignado com os discípulos, Ele também está indignado com você nesta noite. Seu maior problema não é o diabo. Seu maior problema é que Cristo está irado com você. Porque você tem sido um empecilho para que o teu filho vá a Cristo. Você dá celular para ele. Você põe ele na Netflix. Mas você não ensina a palavra de Deus para ele. Outro dia eu contei para vocês a história da mãe de John Wesley, lembra? Criou 20 filhos. Minha vida é corrida, pastor. 20 filhos. Ela alfabetizou todos eles e educou eles na palavra de Deus. John Wesley, um dos maiores crentes da Inglaterra. Seu irmão, um dos maiores escritores de hinos de todos os tempos. Como você tem tratado as crianças? Eu não tenho filho. Sobrinho, neto. As próprias crianças aqui da igreja. Eu amo ver elas correrem. Tem mãe que às vezes chega para mim, pai, pastor, me perdoe, porque na hora da pregação ela começou a chorar. Mas deixa chorar. Ué, que é família, é casa. Aumenta o volume. Os irmãos sentam mais para frente, nós damos um jeito. Mas deixe as crianças virem a Cristo. As crianças são um exemplo, irmãos, de marginalizados em nossos dias. Assim como foi nos dias de Jesus. E Jesus sempre vai ao encontro dos marginalizados. Ele foi à casa de Zaqueu, vocês lembram? Ele curou a mão de um homem que tinha a mão atrofiada no sábado. Os fariseus ficaram bravos. Não pode curar. Ele foi lá e curou.
Ele foi numa festa na casa de Mateus, um publicano. Eu nem vou contar para vocês como que era essa festa. Mas era legal, viu? Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é: Cristo recebe os incapazes. As crianças não tinham condições de irem por si mesmas a Cristo. Alguém teve que levá-las até Cristo. E Cristo as recebeu. Cristo recebe os incapazes, os marginalizados, os rejeitados. Cristo os recebe. Em segundo lugar, Cristo vai dizer para nós que os incapazes são modelos de cidadãos do reino. Ele não só os recebe, mas ele diz: olha, tem que ser como eles, viu? Versículo 14, a parte B até o 16. Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-a nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. O reino de Deus é dos que são como elas. O que Jesus está dizendo? Que nós temos que ser como crianças. Agora eu vou dizer o que Cristo não quis dizer, tá? Cristo não está dizendo que devemos ser imaturos, não é isso. A Bíblia condena a imaturidade. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele chama a atenção daquela igreja. Ele diz: não sejam como meninos no entendimento. Depois ele vai dizer: olha, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Vocês são imaturos. Quando Cristo diz que nós devemos ser como crianças, Ele não está dizendo que temos que ser imaturos, não é isso. Hebreus 5,12, versículo 13, há uma repreensão aqui para a imaturidade. Olha o que o autor desta carta diz: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Isso é uma repreensão. Então, quando Jesus diz que nós temos que ser como uma criança para entrarmos no reino de Deus, Ele não está dizendo que temos que ser imaturos. Então, o que Jesus quis dizer? Como sermos como uma criança. Jesus estava dizendo que para entrarmos no reino de Deus, devemos ter uma consciência profunda da nossa incapacidade. Nós temos que ter uma consciência profunda da nossa incapacidade para entrarmos no reino de Deus. Nós temos que entender que somos incapazes de obedecer. A gente luta, faz compromissos. Não, esse ano eu não vou mais cometer tal coisa. Mas daí você não consegue. Se você é igual eu, você não consegue. Nem regime a gente consegue. A gente faz voto de fazer regime e não faz. Que dirá contra o pecado. Nós somos incapazes de fazer as coisas sozinhos. É assim que uma criança é. A criança não consegue fazer muitas coisas sozinha. Dependendo da idade, ela não consegue comer sozinha. Ela não consegue tomar banho sozinha. Ela não consegue se medicar sozinha. Ela não consegue se trocar, amarrar o cardaço do sapato. Ela é incapaz. Jesus está dizendo: olha, nós temos que ter uma profunda consciência da nossa incapacidade. Incapacidade do quê?
de nos salvarmos. Nós somos incapazes de promover a nossa própria salvação. Nós não conseguimos. Nós temos que também ter uma profunda consciência dos nossos deméritos. O que é demérito? É o contrário de mérito. A criança, ela não trabalha. Ela não pode chegar em casa e falar: olha, cadê o almoço? Por que não está pronta a comida? Você não está vendo que eu fiquei 8 horas no trabalho? Eu paguei isso aqui. Eu compro. A criança não pode fazer isso. Ela não pode exigir roupa lavada, comida. Não pode exigir, viu, irmãos? Que tem pais aí, que tem filhos. Ela não tem mérito. Ela não trabalhou, ela não suou. Não foi ela que comprou a casa. Não é ela que paga o aluguel. Não é ela que paga a internet. Não é ela que põe comida na mesa. Não é ela que compra sua própria roupa. Não é ela que paga a faxineira. Ela não tem mérito nenhum. Tudo que ela recebe é de graça. É pela graça. É nesse sentido que Jesus está dizendo: nós temos que ser como crianças, reconhecer que nós não temos méritos. Nós temos que ter uma profunda consciência dos nossos deméritos. Nós temos que ter uma profunda consciência da nossa fraqueza. Uma criança não tem força física. Ela não consegue fazer muitas coisas. Ela não tem força emocional. Ela fica com medo à noite. E vai na porta do seu quarto: ô mãe, posso deitar aí? Fraqueza! Porque ela viu uma trouxa ali de uma toalha, ela achou que era um monstro dentro do quarto. As crianças são fracas, e Jesus falou: vocês têm que ser como crianças, reconhecer que vocês são fracos. Vocês não têm força contra a própria carne de vocês. Vocês lutam, vencem algumas batalhas, mas perdem outras batalhas. Vocês são fracos emocionalmente. É só Deus dar uma apertadinha, pronto, já sofre, murmura, faz bico, Deus não me ama. Nós somos fracos emocionalmente. Nós não temos estrutura. Irmãos, vou dizer uma coisa: eu nunca vi uma geração tão fraca como a nossa. Você não pode falar nada para a pessoa. Estou ferido. Eu tenho uma raiva dessa palavra. Principalmente homem. Homem vem falar esse negócio para mim. Estou ferido. Que ferido, rapaz? Você foi para a guerra? Você sabe o que é passar uma luta mesmo? O irmão me falou uma coisa, agora estou ferido. Geração fraca, e nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Nós não conseguimos vencer, irmãos, muitas tentações deste mundo. Nós não conseguimos vencer muitas vezes o diabo. Por isso que nós temos que orar: Senhor, livra-me do mal. Que se Ele não livrar, eu não consigo. Não foi isso que Jesus ensinou a orar? Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós precisamos constantemente da proteção. Nós também temos que ter uma profunda consciência de que as crianças, elas confiam cegamente muitas vezes. Você põe o filho num lugar alto assim e fala: pula. Ele pula. Pula, filho, que eu vou te segurar. Não é assim? Ele pula. Você põe ele no carro e fala: eu vou lá para Curitiba agora, de carro. Ele não fica preocupado: será que meu pai vai bater o carro? Será que ele não vai conseguir dirigir? Será que vai acabar a comida? Será que a gente não vai conseguir chegar? Sabe o que eles fazem? Dorme. Porque eles confiam. Jesus está dizendo: o reino de Deus é para as crianças, para pessoas que são como crianças, que reconhecem
os seus deméritos, as suas fraquezas, que reconhecem as suas incapacidades, mas que também confiam em Deus e se lançam nos braços de Jesus. Hebreus 4,16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Nós temos que se lançar em Cristo, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nossa sociedade hoje, irmãos, ela está cada vez mais complicada. Nós vivemos numa época em que as pessoas valorizam cada vez mais os seus méritos. Ninguém quer ser como uma criança que não tem mérito nenhum. As pessoas dizem: eu conquistei, sem a ajuda de ninguém. Você já ouviu uma frase assim? Eu cheguei onde eu cheguei, meu filho, foi com o meu esforço, viu? Não tive ajuda de pai, não tive ajuda de avô, de primo, de ninguém. Você já ouviu alguém dizer isso? Miserável. Eu cheguei onde cheguei pelos meus próprios esforços, eu estudei, eu trabalhei, eu sofri, eu mereço. Você jamais vai ver uma criança fazendo isso. Ela não tem como chegar em casa e dizer: eu fiz, eu trabalhei, eu me esforcei. Ela chega, a comida está pronta, a roupa está lavada, a cama está limpa. Ela não fez nada. Mas a nossa geração valoriza o esforço, o mérito. Aliás, o mérito é um tipo de ídolo dos nossos dias. E o Evangelho é totalmente contra a cultura. Ele diz: você não fez nada, meu filho. E tudo que você fez não vale nada. É trapo, imundo. Não pode salvar. Seus diplomas não podem salvar, teu esforço, tua caridade. Ah, mas eu ajudei tantos pobres. Isso aí não te leva para o céu. Seus méritos não valem nada. E a gente vai ver isso na Bíblia. Homens loucos, que confiavam nos seus próprios méritos. Vou dar um exemplo para vocês. Daniel capítulo 4, versículo 29 ao 32. O rei Nabucodonosor, olha o que diz: quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, ele está lá no terraço do palácio da Babilônia, olha o que ele disse para ele mesmo, ele falando em voz alta: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. E se você ler a Bíblia, você sabe o final da história. Nabucodonosor ficou louco, pensando que era um animal. 7 anos andando de 4, comendo capim. O rei da maior potência do mundo na época. Bate no peito, fala: eu. Imagina o que você pode virar, hein? Você entendeu que para entrar no reino de Deus você deve ser como uma criança? Você entendeu isso essa noite? Você entendeu que o Evangelho fala sobre os méritos de Cristo e não sobre os nossos? Nós entramos no reino de Deus, sim, pelos méritos, mas não os nossos, pelos méritos de Cristo. Você entendeu que você é incapaz de salvar a si mesmo? Você entendeu que você é fraco? Você entendeu que Cristo te salvou não porque você era, não por quem você era, mas apesar de quem você era, Ele te salvou. Não por quem você era, mas apesar de quem você era. E como que Jesus trata os fracos e incapazes? Versículo 16. Pegando nos braços, abençoou-os
e impondo-lhes as mãos. Jesus pegou eles nos braços, os fracos, os incapazes, os que não têm mérito nenhum. Pegou ele nos braços, abençoou eles e impôs a mão sobre eles. Um comentarista sugere que Jesus estava dando do Espírito Santo para aquelas crianças, através da imposição de mãos. Depois que meus filhos terminaram a aventura lá no parque do arborismo, eu e a Carla também os recebemos, com abraços e fotos. Eles tinham acabado de passar por uma aventura com obstáculos reais. Os obstáculos, eles eram verdadeiros, mas não eram mortais. Tinha muita segurança ali, irmãos. Dificilmente uma criança morreria ali. Agora entenda uma coisa: eu e você teríamos que passar não por uma diversão num shopping de arborismo, mas por um grande terror, onde a morte e o inferno estariam nos esperando no final do percurso. Nós teríamos que passar por isso, irmãos. E não seria os nossos pais que estariam ali nos esperando. O que estaria nos esperando no final do percurso era a morte e o inferno. Nós tínhamos que passar por isso. Sabe o que aconteceu? Cristo disse: eu vou no lugar deles. Eu vou. E então começou o trajeto. Primeiro ele deixou a sua glória, o seu trono, a sua coroa. O percurso não foi nada agradável, irmãos. Ele entrou no ventre de uma jovem pobre, uma camponesa e pecadora. E sabe o pai dele? O pai dele estava lá olhando, observando tudo. Igual eu e a Carla, quando nossos filhos estavam andando, nós estávamos lá, olhando cada trajeto do percurso. Cristo entrou no ventre de uma jovem pobre e pecadora, e o pai estava observando tudo. Depois ele passou a sua primeira noite. A primeira noite nesta terra foi numa manjedoura, com animais mugindo e estercos ao lado. E o pai? O pai estava observando tudo. Ele enfrentou o diabo no deserto, e o pai estava lá, observando tudo. Ele sofreu a traição e o abandono de seus discípulos mais próximos. Ele está percorrendo o percurso, e o pai estava lá, observando tudo. Ele foi para um jardim e ficou sozinho e angustiado, e o pai estava lá observando tudo. Ele foi traído com um beijo e preso como um bandido, e o pai estava lá observando tudo. Ele passou a noite apanhando nas mãos de soldados romanos, e o pai estava lá observando tudo. O final do percurso estava quase terminando. Tiraram suas roupas, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, e o pai estava lá observando tudo. Então o pregaram na cruz, prego em suas mãos, prego em seus pés, e o colocaram no meio de dois ladrões. E o pai estava lá observando tudo. O sol se escureceu ao meio-dia, houve trevas, seus amigos fugiram, ele estava sozinho. Então ele olhou para o alto para ver os olhos do pai, e sabe o que ele viu? O pai com as costas viradas para ele. Nesse momento o pai não estava mais olhando para ele. Perto das 15 horas, às 3 horas da tarde, ele morreu. Colocaram ele numa tumba fria. Não tinha fotos,
não tinha abraços, não tinha colo para Jesus. Para que eu e você pudéssemos ser recebidos nos braços do Pai, Cristo enfrentou o maior de todos os obstáculos de nossa vida. A morte e o inferno foram vencidas. A morte e o inferno foram vencidos. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e agora ele está sentado à direita do Pai. João 16, 28 diz: eu vim do Pai, eu vim para fazer um percurso. Entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 17, versículo 4 e 5 diz: eu te glorifiquei na terra, Pai, completando o percurso. Eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é a mensagem do Evangelho. Você não consegue. Não foi você que completou o percurso. Jesus disse: eu completei. Mas Cristo fez tudo isso. Ele percorreu todo este trajeto por você, para que você possa ser recebido com um abraço, para que você possa se assentar no colo do Pai. Foi para isso. Essa é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus não é para aqueles que se acham. Não é para aqueles que pensam que pode. O reino de Deus é para aqueles que reconhecem que não pode, mas que sabem que alguém cumpriu o que eles deveriam ter cumprido. Alguém sofreu o que eles deveriam ter sofrido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.